Diretamente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, a sessão ordinária do Poder Legislativo. Na presidência, o vereador José Rosendo Freire. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, ouvintes da Rádio Nativa. Como de costume, vamos abrir os nossos trabalhos ouvindo o hino nacional. Rádio Comunitária Nativa FM, na transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciaremos os nossos trabalhos. De acordo com o inciso 2º do artigo 44 e artigo 159 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Aragaci Monteiro Chaves, efetuar a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia, assistentes aqui presentes, ouvintes da Nativa. Palácio Legislativo, Zé Guerreiro Chaves, Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, será 13ª sessão ordinária a realizar-se a partir das 8h30, no dia 23 de maio de 2003.
Aragaci Monteiro Chaves, presente. Celina Nogueira Barros, estado de licença médica. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Ausente. Germano Antônio Noronha Neto. Presente. Presente. Francisco Hilário de Oliveira, presente. João Antônio Viana. Presente. José Garibaldi Guerreiro Freire. José Rosendo Freire. Presente. Juvenal Bezerra da Costa. Presente. Lindalva Batista Linhares. Atestado médico. Maria Aldeide de Alencar Lima. Presente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Raimundo Conrado de Lima. Prato. Raimundo Nonato Sobrinho. Presente. Sônia Maria Noronha Chaves. Presente. Havendo o número legal de acordo com os artigos 156 e 160 do Regimento Interno, declara aberta a 13ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 11ª legislatura, a se realizar neste dia 23 de maio de 2003. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 30 minutos. Com licença, será terminado. Senhoras e senhores ouvintes, uma pequena pausa enquanto os senhores vereadores assinam o livro de presença. Então, solicito do primeiro secretário proceder à leitura da ata da 12ª sessão ordinária realizada no dia 16 de maio de 2003. Solicito o assessor administrativo da casa, o senhor Antônio Cinevaldo de Almeida, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Pois não, senhor secretário, senhor presidente e demais vereadores. Ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2003, às 8h30, no plenário, vereador José Mendes Sobrinho, na Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Compareceram os vereadores Aragaci Monteiro Chaves, Francisca das Chagas Maia Moreira, Francisco Hilário de Oliveira, Germano Antônio Noronha Neto, João Antônio Viana, José Garibaldi Guerreiro Freire, José Rosendo Freire, Juvenal Bezerra da Costa, Maria Aldeide de Alencar Lima, Paulo Maciel de Oliveira, Raimundo Conrado de Lima, Raimundo Nonato Sobrinho e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, o vereador José Rosendo Freire. Secretariado pelo primeiro secretário da mesa diretora, vereador Aragaci Monteiro Chaves. Os trabalhos foram abertos com o número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura da ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período, realizada em 9 de maio de 2003, sendo aprovado sem retificação. As matérias para leitura no expediente constaram: parecer número 05/2003, de 14 de 5 de 2003, favorável ao projeto de lei número 2/2003, que denomina a rua Maria Celestina Guimarães, de autoria do vereador Juvenal Bezerra da Costa. Emenda modificativa número 01/2003, ao projeto de lei número 582/2003, modifica o artigo 1º do projeto de lei, que cria cargo público no âmbito da administração direta e dá outras providências de autoria da bancada da situação.
Indicação número 01/2003, de autoria do vereador Paulo Maciel de Oliveira, que solicita melhoramento na estrada que liga os Cajueiros à Extrema, no Rio Grande do Norte. Ofício número 4398, de 2003, advindo do Tribunal de Contas dos Municípios. Ofício número 155 e 156, advindo do Fundo Nacional de Saúde. Ofício número 685/2003, advindo da Caixa Econômica Federal. Comunicado número 16.455/2003, advindo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício número 13/2003, advindo da Fundação Alain Orlando, FAO. Ofício número 43/2003, expedido pela Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Na tribuna popular, com a nova redação dada pela emenda número 005, no espaço destinado às entidades, fez uso da palavra a senhora Olímpia Maia Castro, presidente da FAO. No espaço destinado às pessoas físicas, fizeram uso da palavra os senhores Antônio Marcos Pinheiro Santos, Francisco Feitosa Guimarães e Roberto Wagner de Freitas. No pequeno expediente, o vereador Aragaci Monteiro Chaves fez uso da palavra. No grande expediente, usaram da palavra os vereadores Juvenal Bezerra da Costa, José Garibaldi Guerreiro Freire e Raimundo Nonato Sobrinho. Abrindo os pronunciamentos, falou o vereador Juvenal Bezerra da Costa, que concedeu a parte à vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Em seguida, falou o vereador José Garibaldi Guerreiro Freire, que concedeu a parte ao vereador Juvenal Bezerra da Costa. Encerrando os pronunciamentos, falou o vereador Raimundo Nonato Sobrinho, que concedeu a parte aos vereadores Paulo Maciel de Oliveira, Raimundo Conrado de Lima e Aragaci Monteiro Chaves. O presidente suspendeu a sessão para o intervalo regimental. Retornando do intervalo, o presidente solicitou do primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Aragaci Monteiro Chaves, a leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou da primeira discussão e votação ao projeto de lei número 02/2003, que dá a denominação à rua que indica, de autoria do vereador Juvenal Bezerra da Costa. O presidente concedeu a palavra aos vereadores. Não havendo manifestação, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei número 02/2003, que dá a denominação à rua Maria Celestina Guimarães, que foi aprovado por 12 votos favoráveis, constando ainda 3 ausências dos vereadores Celino Nogueira Barros, Lindalva Batista Linhares e Francisco Hilário de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Os ordens cumpridos, senhor secretário, senhor vereador. A ata da 12ª sessão ordinária do primeiro período está em discussão. Não havendo pedido de retificação de acordo com o parágrafo 4º do artigo 162 do Regimento Interno, declara a ata aprovada. Senhor ouvintes, uma pequena pausa enquanto os senhores vereadores assinam a ata da última reunião.
Nativa, BG. Você já assinou, né? Bom. De acordo com o inciso 1º e 2º do artigo 163 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário proceder à leitura das matérias do expediente. Senhor presidente, solicito ao assessor da casa, o senhor Antônio Cineval, fazer a leitura das matérias do expediente. Pois não, senhor secretário, senhor presidente. Mensagem número 05/2003, 21 de maio de 2003. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Temos a honrosa satisfação de encaminhar para apreciação do plenário desta Câmara Municipal Tabuleiro o projeto de lei número 583/2003, de 21 de maio de 2003, que dá nova delimitação ao perímetro urbano da cidade de Tabuleiro do Norte, cria e denomina bairros, estabelece as linhas divisórias e dá outras providências. A presente proposição, uma vez aprovada, trará inúmeros benefícios à população, tanto no que tange a definição espacial dos diferentes bairros da cidade, como para fins de regularização dos serviços de IPTU, ITR e etc. Além do mais, esse novo mecanismo proporcionará ao poder público definir as diferenças políticas e sociais do município, além de contribuir na urbanização das nossas áreas, obedecida à legislação urbana e ambiental vigente. Ante o exposto, certo de contarmos com o acolhimento e aprovação da presente matéria, aproveitamos a oportunidade para renovar Vossa Excelência aos digníssimos pares desta Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Prefeito Dr. Maiar de Andrade. É um projeto de lei, excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, que cria e dá denominação aí aos bairros da nossa cidade. Por ser bastante extenso, solicitaria do presidente para que posteriormente passar cópias
aos vereadores e não ser lido. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 6/2003. Relatores: Maria Aldeide de Alencar Lima e José Garibaldi Guerreiro Freire. Assunto: Projeto de Lei número 581/2003. Parecer conjunto. Versos presentes autos sobre o Projeto de Lei número 581/2003, de 15 de abril de 2003, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias no exercício financeiro de 2004, com base na Lei Complementar número 101/00 e da outras providências. Por força do artigo 24 da Constituição Federal, em seus incisos, assim define: compete à União, Estado e ao Distrito Federal legislar concorrente sobre direitos tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanismo. Segundo, orçamento. Já o artigo 165, parágrafo 2º, parágrafo 2 e 9, inciso 1 e 2, assim estabelece. Artigo 165. As leis de iniciativa do poder estabelecerão as diretrizes orçamentárias. A lei de diretriz orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientar a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 9. Cabe à lei complementar: primeiro, dispor sobre o exercício financeiro vigente, os prazos e a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Segundo, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. No ato das disposições constitucionais transitórias, a Constituição Federal, no seu artigo 35, parágrafo 2º, inciso, artigo 35, parágrafo 2º, até a entrada em vigor da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9, serão obedecidas as seguintes normas: projeto de lei de diretriz orçamentária será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sessão até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. A Constituição Estadual, no seu artigo 6º, inciso 1, o Estado participará em caráter concorrente às legislações sobre: primeiro, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbano. Segundo, orçamento. O artigo 203 da Carta Estadual, no inciso 2º, assim determina. Artigo 203. O Estado programará as suas atividades financeiras mediante leis e iniciativa do Poder Executivo, abrangendo as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A lei de diretriz orçamentária definirá as metas e prioridades deduzidas do plano plurianual a serem aplicados no exercício de atividades administrativas em geral, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, assegurada a ordem cronológica prevista no plano plurianual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá as diretrizes políticas para a observância pelas agências financeiras oficiais de fomento, observadas as seguintes normas. Primeiro, o projeto de lei de diretriz orçamentária deverá ser encaminhado pelo Executivo à Assembleia até 2 de maio do ano, que precederá a vigência do orçamento anual subsequente. Segundo, a elaboração deverá estar concluída em 60 dias, existindo-se maioria absoluta para a sua aprovação, regendo-se em tudo mais pelas normas do processo legislativo. Isto posto, observando os dispositivos do artigo 80, inciso 2º, da Resolução 001/90, de 12 de dezembro de 1990, opina seja submetida ao plenário para a devida apreciação com a recomendação favorável. Sala das Sessões da Câmara Municipal Tabuleiro Norte, 21 de maio de 2003, Maria Aldeide de Alencar Lima, relatora, José Garibaldi Guerreiro Freire, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento adotam e recomendam o parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presente, José Garibaldi Guerreiro Freire, relatora, Maria Aldeide de Alencar Lima. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Raimundo Nonato Sobrinho, relator, vereador José Garibaldi Guerreiro Freire. Ofício. Prezado presidente, gostaríamos de convidar o prezado colega para no próximo dia 22 de maio de 2003 comparecer à nova sede da União dos Vereadores do Ceará, UVC, a Rua Padre Coronel João Carneiro, 143, Barra de Fátima,
a fim de tratarmos de assunto de interesse da nossa classe. No ensejo, venho solicitar a relação dos vereadores de sua Câmara com os respectivos endereços e datas de nascimento, para podermos atualizar nosso banco de dados com a maior brevidade possível. Cordialmente, Cassimiro Neto, presidente. Ofício número 44/2003 do Gabinete da Presidência. Senhor diretor, sirvo do presente para remeter a Vossa Excelência a indicação do vereador Paulo Marcial de Oliveira, onde solicita a apreciação do mesmo, evitando esforço no sentido de providenciar as medidas cabíveis. Certo de vosso pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, José Rosendo Freire, ao gerente do DEST em Limoeiro do Norte. Ordem cumprida, senhor secretário, senhor presidente. De acordo com o artigo 163 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Aragassi Monteiro Chaves, proceder à leitura do edital de publicidade da ordem do dia. Edital. Cumprindo o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 149, combinado com o artigo 168, e observando o disposto no inciso 1º do artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, o primeiro secretário da mesa diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 23 de maio de 2003, que constará das seguintes matérias, observados os critérios definidos no mencionado artigo 168. Primeira votação do projeto de lei número 581/2003, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2004 e dá outras providências. Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves, em 20 de maio de 2003. José Rosendo Freire, presidente. Aragassi Monteiro Chaves, secretário. A palavra está concedida aos senhores vereadores inscritos para debater sobre o parecer sobre a presente matéria, objeto desta discussão. Com a palavra estão inscritos os senhores vereadores Germano Antônio Noronha Neto e José Garibaldi Guerreiro Freire. Com a palavra o vereador Germano. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores. Tendo em vista que a sessão de hoje é uma sessão especial que trata especificamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias, gostaria de esclarecer algumas pessoas que tinham a perspectiva de nós falarmos sobre a questão da taxa de iluminação pública, e não vai ser possível em função de hoje a discussão ser específica sobre esse tema. E eu serei breve, senhor presidente, apenas para reafirmar em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias o que nós viemos dizendo desde o início do mandato, quando em nenhuma das oportunidades em que foi apresentada aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias ou a Lei Orçamentária em que não houve a discussão que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige para que seja aprovado aqui nessa Câmara esse dispositivo, nós já vimos sempre colocando a condição aqui de que não seria possível nós votarmos enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal não for cumprida no que se refere à transparência da discussão desse tipo de lei com a população. Mais uma vez, chega a essa Câmara a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem que o Executivo tenha feito qualquer audiência pública para a discussão dessa lei, como obriga a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem que a própria Câmara também tenha patrocinado essa discussão, e, portanto, fica prejudicada a nossa votação, né, a nossa apreciação, em função desse descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem sido uma tônica desse governo municipal a questão da falta de transparência da discussão
sobre a gestão dos recursos municipais. Para reforçar aqui, é sabido de todos que essa Câmara, os integrantes dessa Câmara, ainda já com o governo completando seus 2 anos e meio de mandato, nós não temos participado sequer das licitações do que é adquirido pela Prefeitura. Não temos conhecimento de quem são os vencedores, os editais não são divulgados nessa Câmara. Portanto, se os próprios vereadores não estão a par das licitações, não têm acesso a essas licitações, sobre quem está fornecendo produtos à Prefeitura, por que valor, né, como está sendo administrado o processo de licitação, se os próprios vereadores transparência ao público que as leis hoje já, leis federais, exigem. E dessa forma não está sendo diferente em relação à lei de diretrizes orçamentárias, não está sendo diferente em relação à lei orçamentária anual, não há uma transparência, embora, como nós já dissemos tantas vezes aqui, a tônica do discurso do governo, cada vez em algum evento que se realiza no município, há sempre a palavra transparência sendo colocada nos discursos. No entanto, o que nós vemos na prática é isso. As leis orçamentárias não há nenhuma discussão, embora uma lei federal obrigue, como está aqui estampado em todas as cartilhas, nos cursos que essa própria Câmara, como já disse outras vezes aqui, gastou dinheiro com os vereadores para que eles participassem de cursos sobre a lei de responsabilidade fiscal, e é um aspecto positivo da Câmara, que realmente capacite os seus vereadores a fazer uma fiscalização mais, vamos dizer, mais eficaz. E a Câmara tem gastado dinheiro com os vereadores para participar de eventos da lei de responsabilidade fiscal. E a lei diz que o ponto de partida dessa lei de responsabilidade fiscal é o planejamento. Através dele são estabelecidas as regras do jogo da gestão fiscal, ou seja, a gestão do dinheiro público, a gestão do dinheiro da população, sendo criadas novas funções para a lei de diretrizes orçamentárias, que é o caso aqui hoje que está em discussão, cuja discussão, e aqui a lei é clara, diz que a discussão e a elaboração dessa lei deverá contar com a participação do povo. É necessário que haja a discussão chamem-se as associações, para ver, porque na LDO é dita a prioridade, onde é que o governo vai carrear o recurso, qual é a prioridade do recurso. E essa prioridade, eu acredito que é ouvindo a população, que se faz uma LDO mais transparente e mais parecida com o que o povo quer. E isso é o que não vem sendo feito, e a gente aqui tem que trazer essa denúncia aqui para a Câmara, porque enquanto não for feita essa discussão, enquanto não houver essa transparência, fica prejudicada, pelo menos por parte do Partido dos Trabalhadores, a aprovação dessa lei. Nós sentimos essa questão, gostaríamos que o processo fosse mais transparente, né? Essa Câmara que poderia ter mais acesso, né, a esses processos de licitação, não tem cabimento, vai se fechar já mais esse ano, fica faltando só o ano de eleição, e essa Câmara simplesmente nunca participou de um processo de licitação desse governo municipal. Então, nesse sentido, quem gostaria de trazer esses esclarecimentos e outras questões, a gente volta a discutir na próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Garibaldi. Senhor presidente, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu vou me abster hoje aqui em falar, vou me pronunciar só na próxima sessão, mas gostaria aqui de dizer ao nobre vereador Germano que a administração de Tabuleiro do Norte é transparente sim. Quem não é transparente é o partido e a instituição pela qual o senhor pertence, ou que pertenceu. Quem não é transparente são vocês. Aliás, não precisa ser nem transparente não, quem já está na rua em processo correndo aí por causa de roubo. Na próxima sessão eu venho munido de provas e com discurso contundente em cima daqueles que acham que a administração do Tabuleiro do Norte não é transparente. Pode esperar. Muito obrigado.
Senhoras, ninguém dos senhores vereadores querem mais fazer uso da palavra a respeito da LDO? Senhoras e senhores vereadores, já que nenhum de vossas excelências vão mais fazer uso da palavra, colocarei em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 581/03, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da LOA, L-O-A, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2004 e da outras providências. Então, senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, em primeira votação, a Lei de Diretriz Orçamentária. Aragaci Monteiro Chaves. Sim. Celino Nogueira Barros, atestado médico. Francisca das Chagas Maia Moreira. Sim. Francisco Hilário de Oliveira. Não. Germano Antônio Noronha. Senhor presidente, solicito declaração de voto. Pois não. Gostaria que ficasse registrado em ata a justificativa do meu voto contrário à atual a lei de direção orçamentária encaminhado hoje nessa Câmara. A votação. Voto não pela aprovação em relação à aprovação da lei, justificando que a lei de diretriz orçamentária hoje submetida à votação nessa Câmara, encontra-se em desacordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria que fosse registrado isso em ata. Voto não. João Antônio Viana. Sim. José Garibaldo Guerreiro Freire. Sim. Juvenal Bezerra da Costa. Sim, senhor presidente. Lindalva Batista Linhares, atestado médico. Maria Aldeirde de Alencar Lima. Sim. Paulo Maciel de Oliveira. Sim. Raimundo Conrado de Lima. Não. Raimundo Nonato Sobrinho. Sim. Sônia Maria Noronha Chaves. Não. Pode votar. José Rosendo Freire, presidente. Também voto sim no projeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Senhoras e senhores vereadores, aprovado a LDO em primeira votação. Senhoras... que tanto papel. Senhoras e senhores vereadores, sob a proteção... Senhoras e senhores vereadores, convocarei Vossas Excelências para uma segunda votação, logo em seguida ao encerramento desta ordinária. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, encerraremos os nossos trabalhos. Ficam os senhores vereadores convocados para logo em seguida, não precisa se levantar, que fazemos a segunda votação logo em seguida.
Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu solicitaria somente a divulgação do número de votos a favor e contra a aprovação da lei. 4 contra e 9 a favor. É matéria apenas de maioria absoluta, vereador. Era só a divulgação que não havia Não é de sido 2 feita. terços, não.